Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, que eu falo é o Snack e bem, hoje a gente vai estar falando aqui de um assunto bem interessante para quem joga Roblox aí, para quem anda jogando, etc. E antes de eu estar falando aqui sobre o assunto, eu queria pedir perdão novamente por estar há muito tempo sem postar vídeo, mas eu vou estar tentando iniciar uma nova frequência para o canal, beleza? E bem, sobre o assunto, eu vou estar falando aqui sobre as franquias dos jogos de Roblox, né? Que é uma coisa bem rara de se ver dentro do jogo, é muito rara mesmo, tipo... de mais de bilhões de jogos que existem em Roblox, podemos dizer que entre 1000 deles existem franquias. Mas beleza, vamos estar citando aqui algumas dentro do vídeo e vamos estar falando aqui do assunto principal, que é sobre a franquia da Unusual Force, beleza? Então bora lá. E bem pessoal, eu não possuo muitas referências para estar dando aqui sobre as franquias do Roblox, até porque, como eu disse, é bem raro existir uma franquia dentro do Roblox, mas possuem algumas. Vou começar aqui citando uma das franquias que eu mais gostei dentro do Roblox, que é a franquia Vampire Hunters, que se trata de um jogo onde existem um xerife, vários sobreviventes e um vampiro. E bem, essa franquia possui 3 jogos, no caso Vampire Hunters 1, Vampire Hunters 2 e Vampire Hunters 3, que é atualmente o melhor jogo e o mais bem feito da equipe que fizeram ele. Mas não vamos estar falando muito sobre o jogo aqui, talvez brevemente eu faça um vídeo sobre Vampire Hunters, mas esse não é o foco. Então pessoal, bora aqui pro assunto principal do vídeo, que é sobre a franquia Unusual Force. E beleza pessoal, sobre a franquia, ela é uma franquia que possui por volta de 5 a 7 jogos ou mais, e se trata de uma série de jogos multiplayer, ou melhor, PVP, onde você utiliza estilos da franquia Yakuza, que é uma outra série de jogos dessa vez fora do Roblox, e você utiliza estilos dessa franquia aí para estar lutando contra outros jogadores. E vamos contar mais detalhes sobre o jogo em si mais pra frente. Por enquanto vamos falar mais da franquia. Mas beleza pessoal, agora vamos falar um pouco mais da franquia. A franquia ela possui por volta de 5 a 7 jogos ou mais. E basicamente todos os jogos são baseados em estilos de Yakuza, onde você utiliza eles para lutar contra outros jogadores. E no primeiro jogo lançado, que foi o Unusual Force, ele possuía um controle bem básico também, né? Que o controle do jogo é bem básico, na verdade. E era bem simples, né? Como era de PC, eu não pude experimentar muito do jogo, não pude me aproveitar muito do jogo, até porque é um jogo de PC, não teve como eu revistar ele por completo. Mas também tivemos o Unusual Force 2. E o Unusual Force 2 ele já era uma outra coisa, você já tinha a possibilidade de jogar um pouquinho no celular, mas também era um jogo full PC, né? Então não tinha como você aproveitar o jogo 100%. Também temos o Unusual Force 3, que era um pouco mais completinho para o celular, né? Você podia bater, podia fazer mais coisas. E também tivemos mais alguns outros 2 jogos de Unusual Force que foram continuações, mas eu não consegui chegar a testá-los. E dessa vez chegando agora para um dos jogos mais recentes dele, também tivemos o Unusual Force Like a Legend, que foi o primeiro estouro de sucesso do jogo, né? Quando esse jogo lançou, o Like a Legend, o Unusual Force começou a fazer mais sucesso, mas não atingiu um público muito grande, por volta de 1000 pessoas, etc. Para o Roblox isso não é grande coisa, mas já é um público muito grande. E também depois do lançamento do Unusual Force Like a Legend, também tivemos o Like a Legend Remix, que até hoje é considerado o melhor jogo de Unusual Force que já foi lançado, até porque em questões sociais no jogo, ele era realmente muito bom, um jogo que tipo, quando você entrava, você ia conversar com a galera, tinha chance, né, de rolar um experimento social ali bem da hora, tá ligado? Tipo, era algo muito incrível dentro desse jogo, por isso que ele foi considerado também um dos melhores jogos. Você fala que era bem divertido, tinha estilos que eram quebrados, etc, mas isso eu vou falar mais pra frente. E depois do lançamento do Unusual Force Like a Legend Remix, a gente também teve o lançamento do Unusual Force 4, que até hoje é considerado um dos jogos que teve o melhor combate da franquia.
Infelizmente, conforme o jogo foi atualizando, o combate do jogo foi ficando pior, mas ele tinha sim o melhor combate da franquia. E que logo mais pra frente eu vou estar explicando como era o combate do jogo pra vocês. Chegando agora nos jogos mais recentes, ocorreu uma coisinha bem interessante. Eu não vou saber explicar aqui, também não sei o motivo do porquê isso aconteceu, mas a gente teve sim 2 jogos lançados, mas infelizmente a gente só pode jogar um deles. No caso, os 2 jogos lançados eram o Dragon's Hit e o Like a Legend, né, que era o novo jogo aí, se vê só com o nome Like a Legend, não tinha no Uso of Force nem nada, mas fazia parte da franquia Uso of Force. E bem, o Dragon's Hit e o Like a Legend era praticamente o mesmo jogo, então dá pra dizer que um substituiu o outro. E bem, ocorreu exatamente isso. Primeiramente lançou o Dragon's Hit, depois o criador do jogo, que é o H. Volkov, acabou botando no lugar dele o nome Like a Legend. Mas beleza, agora que a gente já falou dos jogos, vamos estar falando aqui sobre o como funcionava eles, como eram as mecânicas e etc. Beleza, pessoal, agora vamos para como funcionava o jogo, as mecânicas e o que você podia fazer dentro dele. E bem, eu vou comentar aqui desde o lançamento do Like a Legend Remix e do jogo atual. Aí pessoal, eu tô aqui na edição e só vim aqui para dizer que os vídeos a seguir, eles são feitos por esse canal aí que vai estar aparecendo na tela. Então se você se interessou pelas gameplays, vão nesse canal aí, beleza? Os créditos vão tudo para ele das gameplays. Então começando no Like a Legend Remix, o jogo era bem simples. Os controles eles eram baseados em você poder fazer 3 movimentos básicos, no caso se defender, dar dash, no caso esquivar, e também atacar, né, o M1, o famoso M1. E você também podia lançar 3 habilidades dependendo do seu estilo. Só que para você lançar as habilidades você tinha que ter hit, que é basicamente a energia que você ganha dentro do jogo quando você ataca o seu inimigo ou bloqueia os ataques dele. E questão de customização, no jogo você poderia colocar essências no seu personagem, dependendo da quantidade de dinheiro que você tivesse. E conforme você ia atacando o oponente, cada golpe que você dava nele, ele recebia uma quantidade específica de yen, que era o dinheiro do jogo. No jogo também você possui a opção de escolher seus tipos de estilo. No caso, como eu disse lá no começo do vídeo, existem 4 tipos diferentes de estilo. Temos os estilos lutadores, que são basicamente versáteis em tudo, possuem boa velocidade, boa defesa e um bom ataque. Já os pesados são estilos mais lentos, porém são muito poderosos e possuem uma boa defesa, uma defesa bem alta no caso. E também temos os estilos Rushers ou frenéticos, que são estilos baseados em alta velocidade, golpes fracos, uma defesa mais ou menos e, claro, várias habilidades que possuem truques legais, como contra-ataques e etc. Também temos os estilos lendários, que são os estilos mais fortes do jogo, que basicamente misturam tudo, boa defesa, bom ataque, boa velocidade e etc. Não são versáteis, mas geralmente eles são bem fortes, e se você utilizar da forma correta, você basicamente é imparável. Agora saindo do Like a Legend Remix e indo para o Uso of Force 4, a gente possui aqui um combate um pouco mais legal, mais frenético, e foi considerado o melhor combate do jogo. E explicando aqui, os controles eram basicamente os mesmos do Uso of Force Remix, que você basicamente tinha um botão para você esquivar, tinha um botão para você atacar, tinha um botão para você defender, e também tinha os 3 botões para utilizar skill. E também, no começo, quando o jogo foi lançado, ele não era lá muito bem agradável ao público, né? Já que apesar do combate ser bom, o jogo em si não era tão divertido quanto o Uso of Force Like a Legend Remix. Porém, conforme o tempo foi passando, o jogo ele foi começando a ficar cada vez mais divertido e atrair um público maior. E agora, falando aqui da mecânica que fez com que o Uso of Force 4 se tornasse o melhor jogo em questão de combate da franquia Uso of Force, basicamente foi a mecânica de Block Cancel, que se tratava de um bug, segundo os devs, e eles só foram descobridos depois de muito tempo, né? Eles até tentaram corrigir, mas não retiraram o bug.
E felizmente isso não acabou com o jogo, mas depois eu explico o que aconteceu mais pra frente. Também além dessa nova mecânica, também teve as mecânicas de level up, onde basicamente depois de você lutar contra alguns punks do jogo, no caso os jogadores, você conseguia evoluir o seu nível. No caso do jogo era nível de alma. Depois de conseguir algumas almas do jogo, você possuía a possibilidade de conseguir novas essências e novos estilos. Também uma certa atualização sobre a customização do jogo. Também teve uma atualização onde foi adicionado um novo tipo de customização, que eram os efeitos de hit, que dessa vez, ao invés de ser aqueles efeitos de essência, dessa vez são os efeitos que saem literalmente das mãos e pés que você utiliza para lutar dentro do jogo. E eu devo dizer que, apesar de parecer ser algo legal, não chamou muita atenção do público, algo bem inútil, para ser honesto. Ou melhor, já é algo inútil, a customização é inútil. O problema é que não mudava muita coisa, então nem valia muito a pena você estar gastando ien com aquilo. E agora, saindo do Unusual Force 4 e indo para o Like a Legend, aqui nós temos o primeiro jogo de Like a Legend, ou melhor, de Unusual Force, que tivemos um rework meio que completo do jogo, de todos os jogos da franquia, né? De todos os jogos, o Like a Legend, ele é o único que possui uma certa diferença, ou melhor, uma diferença total em questão de mecânicas, controles e também questões de câmera, só pra você ter noção de como mudou o jogo, né? Já que antigamente, quando você jogava Like a Legend, Remix, Unusual Force 4, você tinha que literalmente só jogar com a câmera no Shift Lock. Você não possuía a opção de jogar sem o Shift Lock. E teve uma pequena tentativa de mudança nisso no Unusual Force 4, mas acabou não mudando muita coisa. Agora sobre as mecânicas do Like a Legend, como eu disse, ele possui um rework completo das mecânicas de combate do jogo. Além de você poder esquivar, atacar e defender, você também pode lançar um ataque pesado, que é algo bem novo. E além desse ataque pesado, se você misturar ele com um ataque leve, com o ataque de M1 padrão, você pode lançar outros ataques que, dependendo do seu estilo, pode servir para qualquer situação, seja para você evitar ser punido, seja para você poder se defender ou contra-atacar, e por aí vai. E agora, falando sobre as principais mecânicas que mudaram dentro do jogo, a gente também ganhou uma nova barra dentro do jogo, que na verdade não é bem uma barra, em si um contador. E sobre esse contador do jogo, é o contador de agressividade, que basicamente quando você está batendo no seu oponente, a sua agressividade vai aumentando. E quanto mais alta a sua agressividade, mais recompensa você vai ganhar depois de matar esse jogador. No caso, a recompensa seriam Souls, e por aí vai. E sobre as questões de customização dentro do jogo, a gente também ganhou um novo tipo de customização, que seriam agora dois tipos de essências para a gente estar utilizando. No caso, teria a essência de Hit Mode, quando você está com o Hit Mode ativado, né, depois de pegar hit. E também temos o Extreme Hit Mode, quando você está com o hit completo, né, você está com literalmente 100% com hit dentro de você. Daí, também temos os efeitos de hit, só que não mudaram muita coisa. Só que dessa vez ficou o ataque mais legalzinho, dá pra você notar melhor dentro do jogo, mas não é lá grande coisa, né? Você não vai mudar muita coisa dentro do jogo. E agora que a gente já falou sobre os jogos em geral, vamos falar aqui sobre as atualizações e algumas coisas que aconteceram dentro deles. Começando aqui fazendo uma correção, na verdade, o Unusual Force atual, que é o Like a Legend, na verdade está com o nome de Unusual Force 4. Só que quando eu falei anteriormente sobre o Unusual Force 4, eu me referia ao Unusual Force 4 antigo. O atual, que é o Like a Legend, está como Unusual Force Like a Legend 4, mas é isso, é só isso que eu queria dizer aqui na questão da correção. Falando aqui agora sobre uma das atualizações que pioraram os jogos de Unusual Force, começando aqui pelo update da Guard Gauge do Unusual Force 4 antigo. Essa atualização basicamente nerfava a mecânica de Block Cancel. Agora toda vez que você utilizava o Block Cancel,
existia uma barrinha que era basicamente a vida do seu bloqueio. Quando ela chegava em 0, basicamente o bloqueio não funcionava. Você podia tentar bloquear o que quiser, o ataque iria basicamente quebrar o seu bloqueio. E isso era qualquer coisa. Se você defendesse, a guarda iria diminuindo, e se você utilizasse Block Cancel, basicamente também iria diminuir. E após a atualização do Guard Guard, as atualizações do Nuns of Force 4 antigo começaram a literalmente não fazer nenhum sentido, foram piorando cada vez mais o jogo. Um dos grandes exemplos disso é o Mad Dog, o estilo Mad Dog do jogo, que foi ficando cada vez mais nerfado conforme o jogo ele ia tomando atualização. E tipo, isso não fazia nenhum sentido, porque o único nerf que o Mad Dog merecia era o nerf depois do Guard Gouge. Que nesse nerf ele basicamente perdeu o seu combo infinito, que era um bug que você conseguia fazer com ele. Ele fazia um combo infinito, matava qualquer pessoa. E esse foi o único nerf que ele mereceu, mas depois desse nerf, ele começou a ter outros nerfs, como por exemplo, tirar o movimento de armadura, que é um movimento onde você não consegue ser penalizado ao lançar esse movimento. E também ele começou a ter um rework no ataque principal dele, que era basicamente deixando esse ataque inútil. E uma outra coisa também era que a única forma de você utilizar o Mad Dog era garantir 2 acertos de combo básico no oponente, para então você ter o seu counter e poder se tornar perigoso para ele. Antes disso, você basicamente não consegue fazer porra nenhuma. Uma outra coisa que eu também me esqueci de citar, que deixou a comunidade de Unos of Force bem irritada, foi que o Volkov, após ter feito o Unos of 4 antigo, ele apagou o Like a Legend. Sim, ele literalmente, ou melhor, ele não apagou, ele privou o jogo, ou seja, quem jogava o jogo antes não ia conseguir jogar mais, não ia ter mais acesso ao jogo, somente os devs do jogo iam ter acesso. E infelizmente isso aconteceu, né? Ninguém ia mais conseguir jogar Like a Legend Remix. E era isso. Todo mundo, quando soube disso, começou a ficar pé da vida e não dava mais para você jogar o jogo antigo. E seguindo este acontecimento, o Volkov ele refez este acontecimento, fazendo dessa vez com o Unos of Force 4, fazendo com que o jogo ficasse privado depois de um tempo do lançamento do Unos of Force Like a Legend, mais recente no caso, né? Daí, depois de um tempo, o Volk ele moveu o jogo, o Like a Legend novo, para o Unos of Force 4, falando assim, Unos of Force 4 Like a Legend. E o que acontece é que isso foi algo bem inesperado da parte do Volk, né? Ele queria fazer algo bem novo para os jogadores, mas podemos dizer que isso foi uma baita de uma sacanagem. Mas dando um breve resumo do porquê Unos of Force é basicamente a pior franquia do Roblox, é porque o Volk ele faz um padrão para piorar o jogo. Basicamente ele lança o jogo, faz o jogo ser muito da hora, só que daí ele começa a lançar atualizações ruins que deixam o jogo literalmente ruim, e depois disso ele cria um jogo novo e apaga e priva o jogo antigo. É basicamente isso que ele faz. Mas beleza, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui para não ficar muito longo, até porque eu tô deixando esse vídeo longo demais. E se você quiser saber mais sobre a história do jogo, eu vou estar escrevendo aí na descrição para você estar lendo aí, caso você queira saber a história completa do jogo. Eu vou estar explicando tudo direitinho na descrição. Mas é isso, pessoal. De qualquer forma, se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que eu vou estar fazendo. E é isso, pessoal. Vejo vocês na próxima semana. Adiós!